De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar das contas nacionais portuguesas. À conversa nesta reunião, Rui Leão Martinho, José Almassa, Jorge Santos e Francisco Banha. Há pouco falámos dos números e das receitas. Agora vamos concentrar-nos um bocadinho no crescimento, que é uma das críticas que tem sido apontada também já a este programa de governo, que fala muito pouco do outro lado que tem que existir, José Almassa. Pois, se a parte das questões das finanças, o problema do crescimento é crítico, não é? Portanto, porque se nós já sabemos que vamos ter 2 anos de paragem de recessão, mas se ele não for acompanhado do crescimento da economia, portanto, de medidas que possam incentivar o crescimento da economia, não vamos lá. Este governo, portanto, tem sido acusado, como disse, de não apostar e não apontar linhas para o crescimento, mas pelo menos criou uma coisa que há uma Secretaria de Estado para o Empreendedorismo. E essa Secretaria de Estado para o Empreendedorismo, naturalmente, deverá estar vocacionada para o crescimento económico, portanto, para a criação de empresas. Agora, eu penso que o problema não é só, portanto, como estávamos a falar antes do intervalo, não é só ao nível da União Europeia. Como disse o professor Jorge Santos, isto é mais amplo. Se nós nos situarmos agora, olharmos para trás e virmos, portanto, todo este processo de globalização a que chegou, nós verificamos uma coisa. Os países em desenvolvimento são aqueles que têm maiores níveis de reservas neste momento e são os que estão a emprestar dinheiro aos países desenvolvidos, que é exatamente o contrário que deveria ser. Ora, essa situação tem que ser corrigida. A globalização aí atuou. Portanto, foi para esse lado, digamos assim. Portanto, neste momento são esses países que estão, os tais em desenvolvimento, a que têm maiores reservas emergentes, a que estão a emprestar dinheiro aos países mais ricos. Ou seja, entre aspas, aos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos. Ora, esta situação tem que ser corrigida. Portanto, por tudo isto depois joga com os preços das matérias-primas, joga com os custos de transação, com tudo isso está em causa. Ora, nós, para pensarmos em crescer, nós temos que pensar, vamos crescer em quê? Quais são as atividades, quais são os setores? E, portanto, temos que criar incentivos, portanto, para que investam neste país. Mas para investir neste país temos vários problemas. Temos o problema dos, já sabemos, badalado, a burocracia, a justiça, tudo isso. Portanto, são os custos de contexto. Há que mudar isto tudo. Portanto, e o Governo não pode desafiar empresas para virem investir em Portugal. Tem que dizer, mas vou oferecer o quê? Não é? Portanto, como é que a gente resolve os problemas nos tribunais? Continuamos a resolver problemas nos tribunais. E, portanto, isto são coisas que se arrastam e há que criar este clima, não é? Clima de confiança, não é? Nas instituições. E o Governo, neste momento, vamos ter que dar, como é normal, o benefício da dúvida dos tais 100 dias, os primeiros 100 dias de Governo, a ver o que faz nestes 100 dias, não é? Portanto... Francisco Banha, sei que este é um tema querido para si, as exportações. Já há sinais do Ministério, do mega-Ministério da Economia sobre esta matéria? Ou os sinais que há parecem... Até agora ainda não houve sinais. A única coisa que houve foi um discurso do Sr. Ministro da Economia na passada sexta-feira, ao final da tarde, numa iniciativa, por acaso, interessante, mas para além de um discurso otimista, no sentido em que apelava inclusivamente ao sentimento patriótico que muito próprio dos nossos imigrantes, ele próprio tinha sido um imigrante, ou foi imigrante até há bem pouco tempo atrás, e portanto apelar que era preciso acreditar muito em Portugal, é um discurso positivo. No entanto, em termos concretos ainda não há, pelo menos eu pessoalmente ainda não sei de nada. Ficou decepcionado com o programa do Governo nessa matéria? Não, antes pelo contrário. O programa do Governo é, portanto, enquanto que o Ministro das Finanças tem, por exemplo, a vida facilitada, entre aspas, porque tem um caderno de encargos e, portanto, tem que cumprir o caderno. O Ministro da Economia não tem e, portanto, não há nenhum caderno da Troika que diga quais são as medidas. E crescer, não. Crescer, não. Para alterar a estrutura das empresas, sim, não é? Difícil, porque quem tem que alterar a estrutura das empresas são os empresários, não é? E os empresários dependem dos mercados. E só para se ter uma ideia, aquilo que nós exportamos é, primeiro, o calçado, segundo, t-shirts. E terceiro, a questão dos vinhos e os móveis. E, portanto, exportamos 80% para a União Europeia e 20% para outros mercados. Portanto, aí é muito difícil e, portanto, a única coisa que tem que se fazer, e eu espero que pelo menos isso seja feito, e há já um pequeno sinal, e aí acho que até inclusivamente mérito tem que ser dado ao Dr. Paulo Portas, que me bateu muito por isso, que foi, por exemplo, a criação do método de caixa para as pequenas empresas poderem pagar o IVA somente depois de o receberem.
São pequenos sinais como estes que fazem com que as coisas podem alterar, pelo menos nesta fase. E é por isso que este controle das contas públicas é fundamental para poder injetar na economia portanto, sinais para as empresas. Aquela questão que se falava, ou tem vindo tanto a ter sido falada, que é a redução da taxa social única, é importante, porque nós temos que reduzir os custos laborais, principalmente para as empresas que também trabalham no mercado nacional e que não podem exportar. Por isso, e isso, um pouco que seja, talvez um sinal para as pequenas e médias empresas sentirem alguma preocupação por parte das entidades oficiais. É que, no princípio, nos primeiros meses deste ano, já fecharam 2.177 empresas. E dessas 2.177 empresas, já há algumas que não tinham condições para se manter, mas há outras que estão a ir à falência por questões financeiras, não é porque não sejam úteis do ponto de vista económico. E, portanto, há aqui uma preocupação, pelo menos da minha parte, e acho que todos nós temos que o ter, que é nas empresas que se cria riqueza. E não se venha só com o argumento de que a taxa social única, por exemplo, é só para as empresas que exportam. Então, e as outras que estão cá? E as outras que criam, que têm um conjunto de empregados, 3, 4, 5 empregados? Portanto, não podemos generalizar e acho que era importante. E é uma das minhas, algo que me admirou pessoalmente, que é, havia um conjunto de medidas concretas no programa. O professor Catroga, na minha opinião, teve um papel bastante importante na definição do programa para o crescimento, emprego. E não emprego, viu essas medidas agora no programa? Não é isso. Sim, elas estão no programa, Alda. O problema é que, por exemplo, eu penso que havia um conjunto de medidas que já deviam estar a ser implementadas. Está a perceber? Fala-se assim. O meu colega falou da Secretaria de Estado do Empreendedorismo. Deveria de haver um caderno de encargos especificamente para a área do empreendedorismo. Como, por exemplo, olha, a taxa dos business angels já devia estar implementada, porque a business angel já é colocar dinheiro na economia. A questão do ensino do empreendedorismo nas escolas já devia estar a ser metido. Porque há uma série de... Tem que passar essa mensagem. Este espaço também serve para passar essas mensagens. Claro, e a Secretaria de Estado do Empreendedorismo sabe, está na dependência do Ministério da Economia, mas ela é transversal a toda a sociedade, logo não deveria estar na dependência do Ministério da Economia, mas deveria estar na dependência do Sr. Primeiro-Ministro. Já falámos sobre isso aqui, para que ele pudesse obrigar, entre aspas, a monitorizar essas medidas regularmente. E para serem mais céleres mais também. Céleres, e elas todas, tudo demora muito tempo. Por exemplo, fala-se assim, vamos analisar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Não, há medidas que são, por exemplo, Plano Nacional de Incubadoras. Não vamos lançar mais um programa de incubadoras, vamos aproveitar e potenciar tudo aquilo que existe.